A paz do Senhor para todos os irmãos. Nós vamos começar neste momento o nosso culto devocional de quinta-feira. Hoje nós estamos num ambiente diferente, Eu estou em casa, O pastor pediu para eu trazer a palavra dessa semana, Ele não seria possível ele estar na igreja, então eu achei melhor a gente gravar diretamente de casa e também trazer um assunto referente às nossas famílias, às nossas casas. Vamos orar nesse momento. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, feche seus olhos e vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por o Senhor ter nos dado mais um dia de vida, mais um dia com saúde. Te agradecemos pelo seu amor, pela sua misericórdia que cuida de nós a cada dia. Nós apresentamos ao Senhor a vida dos irmãos que estão enfermos, que estão desempregados, Senhor Jesus, que estão sem esperança, que o Senhor venha trazer saúde, Senhor Jesus, prover o sustento e trazer esperança para eles. Nós apresentamos também, Senhor, a humanidade, para que o Senhor venha fazer a sua vontade em relação a tudo o que está acontecendo. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar nesse momento o hino de número 126. Hino de número 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias e ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa
do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, para a leitura de hoje, e o tema do nosso estudo, da nossa meditação de hoje vai ser Marcos capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 25. Marcos capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 25. Meu tema dessa mensagem de hoje é o seguinte: pais sábios, filhos felizes. Diz assim, versículo 17: Porquanto mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com grande segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela lhe disse: A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Meus irmãos, na semana passada eu estava lendo esse capítulo de Marcos 6, 17, eu percebi algo, nesse versículo, principalmente no versículo 24, que eu já tinha lido esse capítulo outras vezes e não tinha percebido algo, de prático para a nossa vida nesse capítulo. E por que eu escolhi esse tema, de pais sábios, filhos felizes? Nós vemos nessa passagem, nós temos o tema principal que foi sobre a morte de João Batista, mas o que eu quero chamar a atenção é esse momento quando a filha de Herodias, que era enteada de Herodes, ela vai até a sua mãe lhe pedir um conselho. Ela agradou ao rei e o rei disse que daria tudo o que ela quisesse. Então ela foi até a mãe dela perguntar o que ela deveria pedir. Que diz assim: E saindo ela perguntou à sua mãe: Que pedirei? E a sua mãe lhe deu um conselho, lhe disse: A cabeça de João Batista. Nós vemos que a filha, aqui em Marcos 6, não diz o nome dela, mas ela foi até a sua mãe buscar uma consulta, uma orientação sobre uma situação que ela estava passando. E, infelizmente, Herodias, que era uma mulher má, uma mulher de má índole, ela não estava satisfeita com as coisas que o profeta João Batista vinha dizendo dela, e ela aproveitou a oportunidade para
realizar o seu desejo maldoso, que era de matar João Batista. Então ela deu esse conselho para a filha dela, e a filha dela, né, cegamente confiou no conselho da sua mãe e chegou até o rei Herodes e pediu a cabeça de João Batista. E nós sabemos, né, que o rei ele teve que cumprir aquilo que ele havia dito, que ele daria qualquer coisa que a jovem pedisse, e João Batista acabou morto. E por que eu disse pais sábios, filhos felizes, né? Infelizmente, a Herodias, ela não foi uma mãe sábia, né, e deu um mau conselho para sua filha, que trouxe para essa filha uma consequência, uma culpa. Talvez ela não tenha sentido essa consequência em vida, mas ela foi culpada por ser uma das mandantes, né, da morte de João Batista. E a Bíblia não diz se essa jovem, se ela aceitou Jesus depois, né? Eu acredito que não, pelo histórico da família dela, mas ela levou essa culpa junto com ela de pedir a morte de João Batista. E um ponto importante a gente entender, né, que são, na verdade, são dois pontos. O primeiro deles é que os filhos, né, a maioria dos filhos, vem nos pais uma referência, né, de aconselhamento em momentos difíceis, momentos que talvez eles não sabem o que fazer, né, o que dizer, o que pensar. E a palavra dos pais, o conselho dos pais, muitas vezes tem um peso, né, muito grande na vida dos filhos. Muitos filhos, eles tendem a seguir o conselho dos pais, né? Isso é bíblico também. Só que, quando eu li esse versículo, eu fiquei preocupado com o seguinte, né? Hoje, meu filho ainda é pequeno, mas a gente já tem um certo nível de interação entre um e outro, de conversa. E eu me perguntei, será que eu estou preparado? Será que eu tenho sabedoria suficiente para aconselhar o Miguel quando ele me pedir conselhos, quando ele me pedir orientações? Porque nós, sendo seres humanos, muitas vezes nós não estamos preparados para muitas situações que acontecem na nossa vida. E talvez um momento, né, que a gente possa viver com os nossos filhos, que eles vierem a pedir conselhos para a gente, que se a gente der um mau conselho, isso vai acarretar em problemas para o resto da vida dele. E nós temos que ter essa preocupação. Infelizmente, nem todos os pais se preocupam em relação a isso, em relação à saúde espiritual, psicológica dos seus filhos. E nós sabemos que os filhos são a herança que Deus nos deu aqui na terra. Eles são a nossa herança, nós devemos zelar por eles. Por mais falhos que nós sejamos, nós devemos nos esforçar por cuidar bem deles. Lá em Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E nós sabemos, né, como eu disse, que é bíblico sobre o fato de os filhos pedirem conselhos ou os filhos ouvirem conselhos dos seus pais. Lá em Provérbios, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão
para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E lá, em Provérbios, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, nós sabemos que Deus teve essa preocupação de que nós, pais, fôssemos os conselheiros, os amigos dos nossos filhos. E aqui, em Provérbios 1, 9 diz: Porque diadema de graça serão na tua cabeça e colares para o teu pescoço. Na Bíblia Viva, vamos ver como que diz na Bíblia Viva, versículo 9. Eles serão um enfeite na sua cabeça e uma dor no seu pescoço. Então nós, como pais, precisamos dar bons conselhos aos nossos filhos. Aí vem a dúvida na nossa cabeça, né? Mas como dar bons conselhos aos nossos filhos? Como ter sabedoria? Porque muitas vezes a gente passa por situações com os nossos filhos que a gente nunca viveu antes e que talvez a gente não está preparado para aquilo, e a gente muitas das vezes aconselha mal os nossos filhos. Mas lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Na Bíblia Viva, a Bíblia Viva diz: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Deus, ele é a fonte inesgotável de sabedoria. E nós precisamos recorrer a ele para poder encontrar sabedoria diante desses momentos em que os nossos filhos nos questionam, né, que eles pedem orientações a nós. E outro versículo que eu quero ler, em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há a segurança. Então, se nós dermos bons conselhos aos nossos filhos, aqui diz que na multidão de conselhos há a segurança, nossos filhos estarão seguros para enfrentar o futuro. Vamos dar um exemplo. Se nós aconselharmos os nossos filhos e fizermos com que eles tenham a consciência de que nem tudo na vida vai acontecer como eles querem, que eles vão ter frustrações, vão ter momentos de desapontamento, de decepção, isso vai fortalecer eles para poder enfrentar as decepções da vida. Uma criança que cresce acreditando que tudo vai sair do jeito que ela quer, ela tem grandes chances de ter uma frustração muito grande quando crescer, onde os pais não vão estar por perto, e essa criança pode cometer atos, né, tristes. Infelizmente nós vemos hoje, tem se tornado comum, homens que matam as suas ex-companheiras por não conseguir suportar a frustração de uma separação.
Então nós precisamos ter sabedoria para aconselhar. E todos, né, por mais idoso que seja, por mais experiente que seja, todos nós precisamos de bons conselhos, né? E eu quero ler, para finalizar, 2 versículos também em Provérbios, capítulo 31, versículos 1 e 2, diz assim: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Vamos ler também na Bíblia Viva. Diz assim: Estes são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que a sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Então, até os reis, os presidentes, os governantes precisam de bons conselhos. E aqui, o rei Lemuel, acredito que ele foi um rei feliz, porque no capítulo 31 de Provérbios nós vemos vários conselhos que a mãe dele dá a ele. E eu acredito que se ele permitiu que isso fosse registrado na Bíblia, é porque ele seguiu o conselho da sua mãe. E a sua mãe deu bons conselhos a ele. Então que nós peçamos a Deus sabedoria para que a gente venha ser bons orientadores para os nossos filhos, sermos amigos deles, sabemos corrigir nas horas certas, né? Isso é um desafio, corrigir na hora certa, da maneira certa. E que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, né? Aos filhos que estão me assistindo também, né? A orientação que eu dou a vocês é que sigam o conselho dos seus pais, dos seus avós. Eles, por mais falhos que eles sejam por serem seres humanos, eles têm mais experiência que vocês. E se em algum momento você teve alguma situação em que talvez seu pai, sua mãe, o seu responsável te deu algum conselho que você viu que não foi um bom conselho e que talvez você até hoje ainda guarda mágoas em relação a isso, peça a Deus para que o seu coração venha a ser transformado, para que você venha perdoá-lo e que Deus venha dar sabedoria a eles para que isso não se repita. Vamos orar nesse momento uns pelos outros, orar pelos irmãos que estão enfermos, orar pelas cidades que estão passando por um colapso no Sistema Único de Saúde, orar pelo Brasil, pela economia do Brasil, né, pela governança brasileira de todas as esferas. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor Jesus, pois o Senhor é a nossa fonte de sabedoria e que está pronto, Senhor Jesus, a nos dar sabedoria, porque nós muitas vezes não sabemos como lidar com situações que surgem nas nossas vidas. Eu apresento mais uma vez a vida de todos os irmãos que estão me assistindo. Que o Senhor venha trazer saúde, Senhor Jesus, para a vida deles, saúde física, saúde espiritual, saúde psicológica, saúde emocional. Que aos pais e responsáveis, Senhor Jesus, que tenham aconselhado os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, que o Senhor venha continuar dando sabedoria a eles para dar bons conselhos, Senhor Jesus. Eu apresento o Brasil, Senhor Jesus, a saúde do povo brasileiro, a economia do Brasil, os governantes brasileiros, Senhor Jesus. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa nação, da nossa terra. Que o Senhor venha avivar a igreja brasileira para a obra missionária, para a pregação do Evangelho
ao redor do mundo, aonde o Evangelho ainda não está estabelecido. Que o Senhor continue acompanhando, Senhor Jesus, a igreja perseguida ao redor do mundo e dando suporte, Senhor Jesus, a eles e nos dando condições de contribuir, Senhor Jesus, com a obra missionária. Abençoe a vida de cada um dos irmãos que está nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha curar os enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.